Estamos aqui de volta com o podcast do CIMED PB, aqui se fala de tudo, para a gente conversar um pouco, né, sobre uma obra literária escrita por um médico, né, amigo, e que teve o seu lançamento na última quinta-feira, agora dia 29, né, de maio, e que infelizmente eu não pude participar, mas eu acho que esse podcast aqui vai ser um momento da gente poder conversar e falar sobre esse livro, que é um livro histórico. Eu estou aqui sendo acompanhado por meu professor, Dr. Vilberto Trigueiro, né, que é o presidente da Academia Paraibana de Medicina, e que fez uma obra falando sobre médicos na Academia Paraibana de Letras, desde a sua fundação. Então eu queria passar a palavra aqui para o meu amigo, que vai dizer assim, o que é que inspirou você para fazer um livro desse? Inicialmente quero cumprimentar a todos que nos assistem, né? Dizer da audiência desse programa. E, Tarcísio, é o seguinte, isso aí aconteceu no ano 2023, comecei a passar a frequentar algumas posses lá pela Academia de Letras, e tal, e esta aí realmente muito reconhecida pelo seu patrimônio intelectual. E durante a sessão de saudade de Guilherme da Valadares, um historiador médico da Academia de Letras, e foi exatamente, despertou a atenção. Quantos médicos, entendeu? Tivemos vários médicos. Integraram a Academia de Letras desde a fundação em 1941. A fundação foi em 41. 41. Aí eu realmente verifiquei, né? Entendeu? Após bastante informações lá da secretaria lá da Academia de Letras, foram 15 médicos. Então, a partir daí, começou a me interessar para saber como é que esses médicos chegaram à Academia de Letras, que contribuições importantes eles tiveram, não só na área médica, não só na área científica, mas também na arte literária. Daí nós começamos a desenvolver o trabalho. Inicialmente, eu ia fazer apenas um artigo para a nossa revista da Academia de Medicina. O que aconteceu? Comecei a coletar dados, né? E vi que o artigo seria pequeno. Não seria extenso demais para a revista, né? E pela grandeza. Pela grandeza, exatamente. Né? Aí, rapaz, apesar das informações que nós tínhamos, né? De serem dispersas, né? Alguma coisa sobre determinado médico. Aqui, outra lá, e nós começamos a pesquisar bastante, e daí fomos coletando dados, e o livro começou a se avolumar. Logicamente, o interesse de quem escreve um livro não é volume, é ter material para você escrever e futuramente ter leitor, né? Isso é o que interessa, a gente realmente conseguir traduzir tudo aquilo que nós escrevemos de forma agradável. E condensar, assim, informações tão importantes, né, desses 15 colegas, né, que estiveram passando, né, ao longo desse tempo todo pela Academia Paraibana de Letras. Eu acho que deve ter sido muito interessante, porque você deve ter tomado conhecimento de vários assuntos. Eu vi rapidamente, né, que você fez resumos, né, dos discursos de posse desses membros da Academia Paraibana de Letras. E, assim, você poderia, assim, lógico que todos foram muito importantes, né, dentro da sua atividade, dentro da sua permanência dentro da Academia Paraibana de Letras. Mas, assim, você acha que qual deles se mais destacou do ponto de vista, assim, de ter produção em termos literários? Assim, é o seguinte, inicialmente eu até mostraria a capa, né, para os nossos espectadores, dizendo que a capa mostra bem, né, a Academia de Letras e a estátua do poeta Augusto dos Anjos, que é um maior poeta paraibano de todos os tempos. Somente Augusto dos Anjos, né, para a gente deixar registrado. Ele é o patrono da cadeira número 1 da Academia Paraibana de Letras. Olha, e quem foi que ocupou essa cadeira número 1? Essa cadeira foi Humberto Nóbrega. Humberto Nóbrega. Humberto Nóbrega, ele
Ele inclusive foi homenageado, acho que no hospital lá de Mangabeira tem um bloco cirúrgico que tem o nome dele, Humberto Nóbrega. Rapaz, o doutor Humberto Nóbrega, né? Ele foi além de médico, um grande historiador. Ele foi reitor exatamente assim, num período após a década de 70, logo após a década de 70, né? O início da década de 70. Foi um dos fundadores da Faculdade de Medicina e também da Academia Paraibana de Medicina. E a produção dele literária é enorme. E ele tem muitos livros escritos, não só sobre a história da medicina da Paraíba, entendeu? 4 volumes, realmente muita pesquisa que ele fez. E a arte colonial, livros sobre o convento de São Francisco, a igreja de Santo Antônio, sabe? Ele tem realmente ele tem uma produção literária muito grande, né? Quer dizer, esses médicos, assim, até você perguntou no começo, logo, quem que teve mais assim, destaque, né? Todos, logicamente, tiveram destaque, né? Eles conectaram, né? Não só a parte científica, entendeu? Se destacaram da parte científica, mas também eles fizeram essa conexão entre ciência e arte, entendeu? E Que, na agora... verdade, ela sempre teve muito ligada a medicina com a arte, né? A Pois arte é. hipocrática. Não, medicina e literatura, apesar de serem ramos diferentes, eles estão conectados, né? Você vê o seguinte, até o início, né, da tecnologia, o médico tinha uma grande profundidade cultural, né? As ciências humanas, né? A antropologia, né? Psicologia, filosofia, né? Eles tinham realmente um grande conhecimento. Botânica, né? Botânica. Inclusive, nós temos aqui, eu estava vendo também, né, um médico que foi parte da Academia Paraibana de Letras, né? O Arruda Câmara. O Arruda Câmara, né? Ele pertence à cadeira, se eu não me engano, número 2, né? Ele rapaz, ele nasceu do distrito de Piancó, que era ligado à cidade de Pombal, né, na época. Sim. E ele foi estudar na França. Ele formou-se na Faculdade de Medicina em Montpellier. Também formado em filosofia, né? E ele voltou para o Brasil, já era jesuíta, né? E ele, rapaz, as ideias dele, ele fundou lá, e também aí, interior de Pernambuco, o Areópago de Itambé. Isso tudo você pesquisou, né? Rapaz, isso aí, viu? Foi um bloco, né, cultural, né? Entendeu? Com políticos, agricultores, pessoas interessadas em mudar e melhorar as condições sociais da época, né? E realmente foi, podemos dizer, até um período, sabe, que antecedeu a independência do Brasil. Então foi lutador. Agora, infelizmente, ele faleceu até cedo, sabe? Faleceu até de hidropsia do pulmão, que certamente foi tuberculose. Agora, viu, Tarcísio, o que chama o doutor Arruda Câmara, né? Rapaz, tem até plantas com o nome dele, né? Arruda, né? Muitos livros publicados, inclusive museus, né? E aqui em João Pessoa tem a Bica, né? O Parque Arruda Câmara. Né? Em homenagem a ele. Ou seja, a medicina, né? E os médicos que foram assim, pioneiros aqui na Paraíba, né? Eles, assim, tinham uma cultura muito maior, né? Ou seja, a gente fica impressionado com a cultura desses médicos, né? Quando a gente tenta comparar com os... Lógico que são épocas diferentes, mas assim, não dá para a gente comparar, né, com hoje o que a gente vê, né, em termos de cultura. Né? O pessoal hoje, eles liam, eles tinham uma visão da filosofia, da botânica, das artes, da música, né? Foi bom você ter dito isso aí, porque é o seguinte, dos 15 médicos que estão aqui no livro, né, que pertence a cadeiras da Academia Paraibana de Letras, dos 15, 4 são patronos, né? Um deles é o Arruda Câmara, né? Que logicamente entraram, eles foram patronos, porque na época da fundação da Academia de Letras, eles já tinham falecido, foi uma homenagem a ele, ao Cândido Firmino Melo Leitão.
e mais 2 outros que foram até políticos e jornalistas também, né? Exatamente assim, no início, no final do século XIX, época da proclamação da República, eles estão aqui. Agora, você disse muito bem, quer dizer, dos 11 restantes, 9 ingressaram na Academia de Letras no século XX. No século XXI, entraram o Guilherme Dávila Lins, que infelizmente já nos deixou, né? E Astênio César Fernandes. Que né? permanece lá. Permanece. Quer dizer, são pessoas assim que têm um nível intelectual elevadíssimo, né? E diferencia, né, assim, da grande maioria dos médicos que não tem essa preocupação. A gente não vê, né, principalmente esses médicos mais jovens, tanta preocupação em ganhar conhecimento em geral. O pessoal é muito ligado à questão médica, né? Mas assim, fogem A técnica, né? da parte técnica, fogem dessa outra parte cultural. Mas voltando aqui a esse livro, que eu acho, inclusive, é uma fonte de consulta, porque Gilberto teve a capacidade de condensar, né? Porque os discursos desses colegas acho que eram longos, né, Gilberto? Rapaz, discurso do Dr. Maurício de Almeida, né? Foi um historiador memorável, né? Maurílio Que era o dono do laboratório. o pai É o pai do Fábio. o pai né? de Fábio Rocha. Discurso 20, 25 páginas, né? Mas a gente conseguiu condensar, inclusive com todas as datas, né? Inclusive, o seguinte, dos perfis, né? Desses médicos aí, você tem como historiador, além de Humberto Tauber, Maurílio Almeida foi um grande historiador, e Guilherme Dávila Lins, que nós falamos agora. Guilherme Dávila Lins, rapaz, ele também é da Academia de Medicina, era da Academia, né? Paraibana de Medicina, e ele tinha mais de 100 trabalhos publicados, inúmeros livros. E era um profundo conhecedor da invasão holandesa aqui na Paraíba. Na Paraíba. Uma autoridade nacional, como também, na arte colonial, né? Rapaz, trabalhos memoráveis que ele tem. Entendeu? Gilberto, esse livro ele foi lançado no CRM, ele está... Estou vendo aqui a foto de Maurílio Augusto de Almeida, né? Então, assim, o livro lançado no CRM e a pessoa tem... Como é que a pessoa faz para adquirir esse livro? Olha, os livros estão lá, uma boa parte lá na livraria do Luiz, lá no Mag Shopping, né? Quem estiver interessado, pelo seguinte, porque eu acho que vale a pena conhecer a história desses 15 médicos. Eles têm uma contribuição não somente à medicina, mas também engrandecem A humanidade, sim. a literatura paraibana. A literatura paraibana, de uma forma geral, né? E a gente vê fotos, assim, inclusive, coloridas, né? O livro está muito bem ilustrado, né? Não é cansativo de Mas ler. o livro porque... teve a apresentação, tem a apresentação de João Modesto, É isso né? que eu ia perguntar. Assim, quem O fez a prefácio é de Ramalho Leite, Leite, que é o presidente da atual. Academia Paraibana de Letras. A orelha é de Milton Marques, que é um erudito. E o pós-fácio é de Mário Toscano de Brito. Sabe? Então é um livro que, inclusive, além da história da Academia de Letras também, nós temos no final aí a iconografia. Várias fotografias do interior da Academia de Letras. A Academia de Letras por dentro... Por fora é muito bonita, mas por dentro você vai ver a beleza da Academia deles. Muitas galerias, muitas fotos. Né? Eu acho que vai faltar parede com o tempo. Porque realmente todos que passam lá. A história está lá dentro. Está lá dentro, E a preservação da história é fundamental. Eu estou vendo aqui o nosso Guilherme Dávila Lins recebendo de Margarete, né, um diploma de professor emérito. O Guilherme recebeu da professora Margarete. Ele já tinha sido concedido a ele, mas não tinha recebido. E a professora Margarete foi que deu entregou-lhe, né? o diploma. O diploma. Né? Quer dizer assim, são médicos que têm uma contribuição não só na medicina, mas principalmente Agora, Tarcísio, como eu estou falando que tem perfis, né? Cada um com suas características. Você tem aqui como poeta Sim. Dr. Eugênio de Carvalho, também um dos fundadores da Academia Paraibana de Medicina, um que não é paraibano, ele é carioca. Ele veio para cá, né, exatamente no início da Faculdade de Medicina aqui, ele veio da Química, ele formou-se no Rio de Janeiro. E ele, rapaz, ele foi endocrinologista, né, e um profundo conhecedor da nutrição, né. Então ele declamava seus poemas, um poeta realmente com muita inspiração,
Apenas são vitaminas, sais minerais, Utilizando alimentação, rapaz, usando a poesia. usando a poesia. É. Entendeu? Uma pessoa que recebeu vários prêmios em todo o Brasil, entendeu? Ele vai receber um agora, recente, vai receber uma Não, nós vamos, né, da colocar Academia Paraibana de recentemente. Medicina, né? Pois Que é, você já nós, está preparando. perfeito. Você falou muito bem. Nós temos lá na Academia de Medicina, foram 4 fundadores. Asdrubal Marcílio de Oliveira, que nós colocamos o busto agora recentemente. Você estava lá. Isso. Doutor Humberto Nóbrega, entendeu? Que inclusive é a casa lá da Academia de Medicina, conhecida Casa Humberto Nóbrega. Né? Nóbrega. Vamos colocar o de Eugênio de Carvalho e, posteriormente, o de Amilcar de Souza Leão. Mas aí nós vamos aí, possivelmente aí, acho que no mês de junho, sabe, você estará presente Sim, na vamos. colocação lá do busto de Eugênio Eu Carvalho. acho que a gente tem que estar sempre, Gilberto, e esse podcast está à disposição da Academia Paraibana de Medicina Muito obrigado. para a gente estar sempre gravando, né, depoimentos de pessoas que têm uma contribuição importante na medicina, para que fique registrado aqui que Perfeito. o passado, né, ele não deve ser, vamos dizer assim, esquecido de forma nenhuma, para que a gente não cometa erros no futuro, né? E aí a gente tem que manter vivo esse passado bonito da nossa medicina, com pessoas tão ilustres que ocuparam posições de destaque, né? E dentro da Academia Paraibana de Letras. O Tarcísio, eu até gostaria de me referir, né, a um desses médicos aí que foi. Ele foi o segundo presidente da Academia Paraibana de Letras, foi Oscar de Castro. Sim. Então, o primeiro presidente foi Coriolano de Medeiros, e ele, rapaz, depois de poucos anos no mandato, ele adoeceu, né, e renunciou, né. O Oscar de Castro entrou, não foi 46. Mas olha, ele revolucionou. Porque o pessoal, os diretores, se reuniam em bibliotecas, em casas de diretores, né? É. E ele conseguiu a sede, inaugurou a sede em 1947. Então foi inaugurada na gestão dele. Inicialmente a Academia de Letras tinha 30 cadeiras, depois passou para 40, né? E ele, no ano de... ele inaugurou a primeira galeria, a galeria dos patronos. Né? Você imagina a dificuldade, rapaz. Você fazer uma galeria com as fotografias de todos os patronos, pessoal que nasceu no século, muitas vezes, no século XVIII, não tinha né? nada virtual, era tudo físico, né? Não, aliás, alguns nasceram no século XVIII, foi o caso de Arruda da Câmara, né? Mas a maioria nasceu no século XIX. 9. Você disse mesmo, para conseguir fotografia não era fácil, né? Não. E você vê aqui, né, em Oscar de Castro, Sim. no livro Vultos da Paraíba, rapaz, abri mesmo na época, página 54, né? Você vê aqui exatamente que ele, aqui está na página 56. Agora você vê aqui que Ariano Suassuna, Zé Luiz do Rego, né, faz o prefácio do livro Vultos da Paraíba. Sim, o página Vultos. 55, Página 55. E Zé Luiz do Rego, do qual o Oscar era muito amigo, né? Faz um elogio merecido a ele, né? Entendeu? Por esse fato. Assim, são personalidades assim que tinham no convívio assim pessoas como Zé Lindo Rego, como Augusto dos Anjos, que foi, né, o patrono, né? Da Academia Paraibana de Letras, e que a Academia Paraibana de Letras hoje, você disse que ela é ocupada por 40 cadeiras. Tem 40 cadeiras. 40 cadeiras. Dessas 40, temos 2 médicos. Não, atualmente só tem astênio. Só tem astênio. E os 15 é o que você faz o relato dentro do livro. 15, Os 15. Olha, dos 15 médicos, 12 também pertencem à Academia Paraibana de Medicina. Sim. E eu tive a oportunidade de conhecer, né? Aí você tira, né? Eu tive a oportunidade de conhecer 9 médicos aqui, dos 15. Eu acho que eu não conheci os patronos, né? 9, porque inclusive alguns foram meus professores. 5 foram meus professores. Quem foram? Oscar, Eugênio, Humberto Nóbrega, Maurílio e João Medeiros. E João Medeiros. Professor João Medeiros, professor de pediatria. Assim, nessa relação entre a Academia Paraibana de Medicina e a Academia Paraibana de Letras, tem alguma...
quem, na verdade, sim, a Academia Paraibana de Medicina veio depois da academia. A Academia de Medicina foi fundada em 1980. Para mim tinha... 19 de dezembro de 1980. A Academia de Letras foi em 41, né? 41. E logicamente que alguns desses médicos foram contemporâneos das duas academias. Você teve o Humberto Nóbrega, né? Sim. Pertenceu às duas academias, Oscar de Castro, Eugênio de Carvalho, né? Academias. O que é que lhe deu mais trabalho para fazer esse livro? Você me disse que foi em 1900 foi agora em 2022 que teve... Não. 23 foi exatamente que surgiu a ideia. 2024 foi que eu comecei a trabalhar. Aí comecei realmente a procurar dados, né? A Academia de Letras me forneceu alguns subsídios, usando a Academia de Medicina também, mas Sebo Cultural, Espaço, lá, Fundação Zé Américo, Espaço Cultural, livros que eu recebi de algumas pessoas que escreveram, vamos supor, Humberto Nóbrega escreveu vários livros, aí o Zé Francisco, o filho dele, precisa de alguns livros, aí você via no prefácio, lá, o que eu pudesse pegar de subsídio para colocar no livro era importante, né? Agora, arrumar fotografia não foi coisa fácil, né? Mas, eu tô vendo realmente que tá pedindo um a bem. outro, né? Entendeu? Inclusive, recebi fotografias até de Minas Gerais, rapaz. Foi, né? Olha aí, você tá vendo aí exatamente. Ó. Aqui, na direita, Odilon Ribeiro Coutinho, Berilo Borba, Chico Pereira e Paulo Galvão em eventos acadêmicos. Veja a fotografia depois aí. Você tá vendo aí. Aqui é a solenidade de posse de Paulo Galvão, né? Eu acho que tá querendo, né? Tá até aí, não. Tá aqui agora, aqui na página 117, Paulo Galvão no centro da mesa. É a filha de Paulo Galvão. À direita tem Tancredo Neves aqui. Pois é, Paulo Galvão, poeta, ele foi da academia também, Campinense Leiros. Minas Gerais. E casou com a filha do professor Hilton Rocha. Entendeu? Sabe que o Hilton Rocha foi um dos maiores oftalmologistas mundiais, né? Minas é conhecido. Referência internacional, né? E ele, Paulo Galvão, foi orientador de Astênio, né? Entendeu? E ele, e o Paulo, né? Eu tenho uma sobrinha que é da Academia de Medicina, Débora, que mora em Campina Grande. Ela me conseguiu algumas fotos. Mas, rapaz, não foi fácil, né? Conseguir. Não, tem fotos interessantíssimas. O ex-governador Pedro Gondim ao lado de Humberto Nóbrega, né? E de Oscar de Castro, né? Assim, outro. Olha, você tá vendo aí, ó, Gino Brito. Essa fotografia de Gino Brito aí, olha, com 20 anos de idade. 20 anos de idade. Gino Brito, rapaz, era um grande. Ele foi presidente da Academia de Letras também, né? Só teve 2 médicos presidentes. Lá teve o Oscar de Castro e Gino. E Gino, rapaz, cada discurso formidável, né? Poeta também, sabe? E ele também foi da academia. Também. Sem dúvida, né? Assim, é um livro gostoso de ler, porque, como você disse, são capítulos curtos, mas que traz muito conteúdo, né? Eu acho assim que a gente tem que disseminar essa ideia, né? De que a medicina, ela não deve ser apenas técnica. Afinal de contas, nós somos uma ciência humana, né? E essas pessoas, elas são, acima de tudo, humanistas, né? Que passearam em várias áreas da ciência, né? E que trazem, assim, um ensinamento muito grande para os jovens médicos, que, infelizmente, estão fugindo, né, da cultura, né? E, assim, não querendo desprezar a tecnologia. Mas a tecnologia, como eu já escutei alguém falar sobre isso, inclusive um cientista, né? Que a tecnologia ela está atrofiando o cérebro. Mas eu acho que nem sei se vai ser assim, né? Eu acho que vai colaborar muito conosco. Agora talvez... As pessoas não querem mais pensar. Exatamente. Você tudo, né? Coloca aí para ver o que é que vai dizer, né? Coloca aí para ver o que é que vai dizer, pergunta aí, né? Ou seja, ninguém tem mais agenda de telefone na cabeça, então, tudo no telefone. Então, assim, se não se tomar um cuidado, né? Lógico que isso é um exagero da pessoa, mas assim, é para chamar a atenção. Porque ao mesmo tempo que ela traz essa facilidade, ela faz com que também, a tecnologia faz com que também a gente abra, né, assim, uma forma de pensar de uma mais rápida mesmo. Eu acho que foi hoje até um simpósio lá no Conselho Federal de Medicina sobre inteligência artificial na saúde.
Excelente. Inclusive, nós temos aqui duas pessoas, né? Aqui no meu médico, né? Glaucio Nóbrega, né? E Oreste, E Cláudio Cláudio Oreste, Oreste, né? né, que tem um conhecimento. Que tem um conhecimento muito grande, né? Isso, para a gente poder. Mas assim, não se pode deixar de perder essa nossa ligação com a humanidade, ou seja, com a questão das outras áreas de conhecimento, né, como esses nossos colegas médicos que ocuparam essas cadeiras na Academia Paraibana de Letras, nos deixaram, né, porque eu tenho certeza que quando você estava fazendo essa obra, né, você ganhou muito conhecimento. Rapaz, olha, eu tive a felicidade de me dedicar a esse trabalho, né? Eu acredito que foi uma experiência muito gratificante, porque eu aprendi a admirar mais esses médicos, alguns professores, e aumentei meus conhecimentos. Vi que a contribuição dele, entendeu? A literatura, o enriquecimento, entendeu? De todos que vão ler esse livro vai ser muito grande. E eu tenho certeza que muito do que está aqui escrito, que foi pesquisado por você, Roberto, não está na internet. Certamente, não, quase não tem, né? Inclusive, você não pode confiar muito em internet. Né? Rapaz, você olha, pega o quem compromisso. foi Oscar de Castro, mas assim, não vai ter esse Não, você vai ter detalhamento. poucas linhas lá, não. Exatamente. A vantagem desse livro aí, que você está. Eu estou aqui nesse livro, né? Reunindo todas as contribuições, entendeu? Que esse pessoal deu para enriquecer não só a medicina, mas também a literatura paraibana, né? Então, facilmente, quem vai tomar posse da Academia de Medicina, aquela Academia de Letras, Instituto Histórico, vai consultar aqui. Sim. Mais fácil, né? E É estou um resumo. realmente preservando o legado Tá deixando a de todos história. eles. E certamente pode inspirar outras pessoas até a aprofundar mais esses conhecimentos Sim. aqui, porque a gente não é dono da verdade somente, e também a gente, viu, é uma contribuição que nós estamos dando Tem de 15, forma até simples, né? tem 15 nomes aqui, como você disse. Quem se interessar em se aprofundar em algum nome desse aqui, já vai ter um livro de subsídio para fazer. Para desenvolver mais. Isso. Gilberto, assim, Eu até queria até realmente aí fazer consideração até mais dos professores ilustres, né? Sim, Doutor fica à vontade. Luciano Moraes, né? Não chegou a ser meu professor, ele faleceu em 66, mas ele foi fundador da Faculdade de Medicina, era um psiquiatra notável. Psicólogo também, filósofo, né? Ele tinha conhecimentos da parte de legal, sabe? Assim, Humberto Vicente de Araújo, tem uma grande admiração por ele, né? E teve também o professor João Medeiros, né? Que era um humanista, né? Fundador da Faculdade de Medicina, e foi até meu professor, né? E realmente é o pai de João Medeiros. Ele escreve, né? Escreveu aqui artigos, né? Fantásticos sobre a educação, né? Sobre o ensino, né? É importante a gente estar falando esses nomes, depois você vai me falar os 15 nomes, para que a gente homenageie a todos aqui nesse programa, nominá-los, né? Para que os acadêmicos de medicina vejam que a história da medicina paraibana, ela tem uma importância muito grande, né? Porque são nomes que estiveram entre as grandes personalidades, né, da literatura, das artes, né, da ciência, ocupando cadeiras na Academia Paraibana de Letras. Você tem aqui o último, essa referência aqui atrás, sobre o Milton Marx. Pode ler aí. Aqui de Milton Marx, né? Repute o seu livro de grande importância que contribui para a história cultural da medicina na Paraíba, para a história da Academia Paraibana de Medicina e, sobretudo, para a história da Academia Paraibana de Letras. Milton Marx, né? Membro efetivo da Academia Paraibana de Letras. Sem dúvida, você deixou, né, mais um legado também, e eu conheço Dr. Gilberto Trigueiro, né? De muito tempo, porque foi meu professor também, né, e sei assim da capacidade dele, né, de sempre estar contribuindo com o movimento médico, né? Dr. Gilberto é uma pessoa de referência dentro do movimento médico brasileiro, né, porque tem já uma história muito grande, tem livros publicados, e a gente quer que, na verdade, os jovens médicos, os acadêmicos, se capacitem tecnicamente, mas não percam esse nosso passado da nossa profissão, que é uma profissão humanística. Exatamente. Essa visão humanística, inclusive aqui quando nós estivemos aqui com você, né?
quando Marcos Vinícius, né? Isso. Por aqui. Teve aqui o neto de doutor. Ele exatamente exaltou tudo isso. O Marcos Vinícius é o filho do Dr. Asdrubal, né? E é da academia Filho. lá de Mato Grosso. Aliás, eu acho que é lá de Campo Grande, né? Isso. Mato Grosso. Mas ele realmente reforçou, né, a importância do conhecimento desses jovens médicos. Para não se dedicarem somente à parte técnica, à parte científica, mas à parte cultural. Cultural, mano. Porque isso aí até engrandece, até facilita você compreender melhor os anseios do paciente, o sofrimento humano. Com certeza. Quem tem essa mente mais aberta, essa mente com conhecimento em áreas que contribuem, né, com a humanidade, né, de uma certa forma, tem uma visão mais holística da doença, do paciente como um todo. Né? Então, Gilberto, a gente vai para o nosso final do nosso podcast aqui. Fico muito feliz de te receber mais uma vez aqui, né, para que a gente possa deixar essa contribuição, porque aqui também é um programa que vai estar gravado no nosso YouTube, as pessoas podem assistir, rever, né, deixar lá o seu comentário, né, sobre esses nomes desses grandes e ilustres colegas médicos que ocuparam. Eu queria que você nominasse um a um aí, como se fosse uma homenagem que a gente, com esse programa, faz a todos eles. Rapaz, eu vou dar uma lida para poder... Não, pode... Para poder não esquecer de ninguém. Exato, para não esquecer de nenhum nome aí, né? Que a gente, acho que logo lá no início, né? No sumário lá. Deixa eu ver aqui. Mas eu vou embora. Cadeira 1. Não, vou dizer aqui. Os patronos: Antônio da Cruz Cordeiro Sênior, Cândido Firmino Melo Leitão, Eugênio Toscano de Brito e Manuel Arruda Câmara. Esses daí são os patronos. Os patronos. Quando a academia foi fundada, a Academia de Letras, em 41, logicamente eles já tinham falecido, mas tinham contribuição à medicina e à cultura, né? Aí depois vem Cadeira 1, né? Aí tem Astênio César Fernandes, Eugênio Carvalho Júnior, Guilherme da Silveira da Vila Lins, Virgínio da Costa Brito, Humberto Nóbrega, João Toscano Gonçalves de Medeiros, Lauro Lira Neiva, Luciano Ribeiro de Moraes, Maurílio Almeida, Oscar de Castro e Paulo Gustavo Galvão. Então, a esses nós rendemos essa grande homenagem nesse podcast, que são nomes que ficam na história, né, da Academia Paraibana de Letras e honram a medicina, né, utilizando todos os seus conhecimentos em prol da nossa humanidade, da nossa medicina. Então, mais uma vez, muito obrigado, Gilberto. Fica à vontade para fazer suas considerações. Não, eu só quero agradecer a você, Tarcísio, a oportunidade que está me dando, né, para divulgar mais esse livro, né? E na livraria do Luiz, hein, gente? E dizer realmente que eu me senti muito feliz em ter concluído. Isso. Porque o problema não é só escrever, né? Você tem que concluir também, né? Concluir o livro, né? E realmente ter lançado lá perante tantas personalidades de várias entidades médicas, culturais presentes. Eu só sinto não ter podido participar do evento, mas me comprometi, porque eu acho importante a gente estar divulgando esse livro, né? Porque é um livro que quem ler, né, realmente vai gostar, não só pelo conteúdo dele, né, mas por toda a história que ele traz, né, dentro dessas palavras que estão aqui, dentro de toda essa pesquisa que o nosso amigo Gilberto Trigueiro realizou. Olha, viu, e está ilustrado também, né? Não, eu estava vendo um livro gostoso de ler, porque traz ilustrações e você consegue visualizar momentos históricos. Está aqui a figura de Tancredo Neves, né? Está aqui a figura de Maurílio de Almeida discursando, né? Ou seja, assim, são pessoas que, apesar de eu não ter convivido, mas a gente já escutou falar, já viu, e aqui tem todo um resumo da passagem deles pela Academia Paraibana de Letras. Então, meus amigos que nos acompanharam nesse programa aqui, ao lado do Dr. Gilberto Trigueiro, muito obrigado pela companhia de vocês. Não deixe de nos marcar lá no nosso YouTube do podcast do CIMED PB, aqui se fala de tudo. Nos veremos no próximo programa e um beijo no coração de todos.